Irmãos, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de João e hoje, nos versículos 31 a 36, Jesus continua aquele diálogo com Nicodemos. Nicodemos é chefe dos judeus e ele procura Jesus para fazer este encontro à noite, ou seja, às escondidas. E por que ele faz isso? Porque apesar dele já reconhecer que Jesus é um grande homem, é um ser sobrenatural, né? Porque o que Jesus realiza, ele já sabe que não pode ser exclusivamente humano, mas Jesus deve ser alguém enviado por Deus para realizar todas aquelas ações, para fazer todos aqueles prodígios. Então, Nicodemos já reconhece que Jesus é alguém superior, porém ele não tem coragem ainda de atestar, este reconhecimento publicamente. Por isso ele procura Jesus à noite, às escondidas. E não só isso, Nicodemos também não tem fé. Apesar dele reconhecer que Jesus é alguém que tem um poder sobrenatural, alguém vindo de Deus, Nicodemos não tem fé que Jesus é o próprio Deus. E Jesus quer fazer brotar esta fé em Nicodemos. Por isso Jesus insiste com Nicodemos. Jesus diz que ele veio para dar testemunho daquilo que ele viu e ouviu do Pai. Irmãos, Jesus é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é desde sempre e para sempre, assim como o Pai é desde sempre e para sempre. Jesus é a verdade. Portanto, se ele está dizendo a Nicodemos que ele veio para dar testemunho do que ele viu e ouviu, ou seja, de quando ele estava junto ao Pai, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus não é um mentiroso. Jesus está dizendo que ele é a verdade. Ninguém, nem os anjos, podem contestar a verdade. Podem contestar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, sendo Deus, ele é o bem, o sumo bem. Ele é a verdade, nele não há mentira. Nós não podemos pegar uma verdade, um ensinamento de Jesus e querer as nossas vontades, querer aos nossos caprichos transformar essas verdades, atualizar, essas verdades para o cenário atual. Nós não podemos distorcer as verdades segundo os nossos caprichos. É preciso entender, é preciso compreender, é preciso reconhecer a verdade. E a verdade é o próprio Jesus, é o que é o próprio Deus. Jesus diz: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Nós precisamos crer que Jesus é o próprio Deus e que através dele nós podemos alcançar a vida eterna, reconhecendo a sua divindade, obedecendo os seus ensinamentos. Só assim nós podemos renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz dia após dia e segui-lo. Irmão, se a gente não reconhece que Jesus é o próprio Deus, como nós vamos abraçar o sofrimento que ele nos chama a abraçar, a vida de doação, a vida de sacrifício, a vida de renunciar a nós mesmos, tomarmos as nossas cruzes e segui-lo? É impossível, gente. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se nós não conhecemos Jesus, não buscamos conhecê-lo e, pior, não reconhecemos que ele é o próprio Deus e que ele dá testemunho do que viu e ouviu do Pai, como nós vamos viver a vida que Cristo nos chama a viver? Jesus, neste Evangelho, está insistindo com Nicodemos, tentando trazê-lo à luz, tirar ele da escuridão, trazer ele para a luz, ou seja,
criar a fé dentro de Nicodemos, para que Nicodemos possa reconhecer a sua divindade e, uma vez reconhecendo a divindade de Jesus, ele possa deixar que Jesus transforme a sua vida. Nós precisamos, assim como Nicodemos, nós precisamos melhor nos colocar no lugar de Nicodemos. E diante do ensinamento de Jesus, diante da verdade, Jesus que está se revelando a verdade, nós temos as duas opções: reconhecermos a verdade, obedecermos, tomarmos o caminho de Jesus, ou pensarmos que ele foi apenas um grande profeta, apenas um grande homem e ignorar a sua divindade. Nós temos essa escolha, mas, irmãos, nós precisamos escolher reconhecer a verdade daquele que deu testemunho, entregando a sua vida à morte na cruz por amor a nós. Ele que é o próprio Deus que se encarnou e amou o mundo de tal forma que entregou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, por amor a nós, para nos salvar. Reconheçamos a divindade de Jesus e nos coloquemos atrás dele, no seu seguimento. Amém.